Saudações de paz aos estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. Estamos aqui de volta para mais uma aula, mais uma disciplina. Vamos começar na aula de hoje a disciplina de Eclesiologia, que é estudo a respeito da igreja, olhando a sua natureza, a sua origem, sua missão, bem como também a sua estrutura. Portanto, esta é a aula número 1 da disciplina de Eclesiologia. Nessa disciplina, nós vamos falar do conceito, vamos definir o que é a Eclesiologia, bem como também o que é a igreja, que é a eclésia. No segundo ponto, vamos falar da origem da eclésia. No terceiro tópico, vamos falar da natureza da eclésia ou da igreja. No quarto tópico, vamos falar sobre o fundamento da igreja. Portanto, os primeiros 4 tópicos são, de facto, os assuntos da nossa aula número 1. Os demais tópicos, como a missão da igreja, o governo eclesiástico, a igreja, o reino de Deus, a igreja e a política, vamos falar na outra aula. Mas para esta aula vamos nos concentrar nos primeiros 4 tópicos. Portanto, falar da eclesiologia, quando falamos de eclesiologia, ela é o ramo da teologia cristã, ou da teologia sistemática, que estuda a natureza, a estrutura, a missão e o propósito da igreja. Okay? Portanto, esta palavra eclesiologia, ela deriva da língua grega, vem da palavra grega eclésia, eclésia, que é assembleia, a igreja, uma reunião, e logia, que é estudo ou tratado. Dependendo da tradição, da tradição cristã que nós devemos tomar como referência, pode ser católico, ortodoxa, protestante. Portanto, a ênfase e as conclusões a respeito da eclésia ou da igreja, elas variam significativamente de acordo com as tradições que nós devemos a tomar em consideração. Então, nesse estudo, nós vamos primeiro trazer aquilo que são o conceito, o conceito fundamental, depois vamos então passar para as correntes, os pontos de vista diverso, entre a tradição católica, a tradição ortodoxa, a tradição protestante, bem como outras tradições também. Ok, portanto, vamos então avançar. Ok, os principais temas da eclésia, já adiantamos, a natureza da igreja, a origem, a missão, bem como também a sua estrutura. Vamos começar então com o conceito, vamos aqui apresentar o conceito de eclésia, começando com o conceito no ponto de vista etimológico. Essa palavra eclésia, ela vem do grego, vem do grego antigo, grego koiné, que essa palavra eclésia, a sua origem, ela é formada por 2 elementos. A palavra eclésia no grego, ela é formada por 2 elementos. O primeiro elemento é ek, ek que significa fora ou para fora, e kaleo, kaleo que é chamar ou convocar. Okay? Kaleo é o verbo chamar ou convocar. Okay? Portanto, o significado literal do termo eclesiologia, tomando em consideração os seus elementos, ek e kaleo, então significa os chamados para fora,
ou então uma assembleia dos convocados, ok? Portanto, esse é o significado etimológico do termo eclésia no grego, né, de onde vem a nossa palavra igreja. Portanto, essa palavra igreja no grego é eclésia, que significa chamados para fora, ou então uma assembleia ou uma reunião, né, dos que foram convocados. Portanto, esta é a etimologia da palavra. Avançando, portanto, vamos agora dar uma olhada como é que essa palavra eclésia era usada, né, no grego clássico, né, no mundo não cristão, né? Como é que os gregos clássicos usavam essa palavra eclésia? Por exemplo, na Grécia antiga, né, essa palavra eclésia ela designava a Assembleia Soberana dos Cidadãos em uma polis, né? Polis aqui é uma cidade ou estado. Então aqui se refere à reunião, né? A reunião de cidadãos de uma determinada cidade, né? Ou de um determinado estado, a reunião, a congregação, ok? A congregação. Portanto, um exemplo, em Atena, por exemplo, né, a eclésia era a reunião de todos os cidadãos atenienses, né, nesse caso, homens livres, livres nascidos de pais atenienses. Né? Aqui era a ideia. Portanto, aqui a eclésia é reunião de cidadãos. Okay? Portanto, essa reunião que era convocada com o objetivo de deliberar, né, e votar, né, sobre as decisões políticas da cidade. Portanto, essa assembleia era convocada por um arauto, né, para saírem de suas casas e se reunirem em um local. Portanto, assim acontecia. É assim que a palavra, por exemplo, eclésia era usada na Grécia, né, na Grécia antiga, no sentido de uma reunião, ok? Uma reunião, um ajuntamento de cidadãos convocado para tratarem um assunto específico do seu interesse. Ok? Estamos a avançar. Já o uso da palavra eclésia na Septuaginta, nós sabemos que a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento na língua grega. Portanto, vamos ver como é que a palavra eclésia é traduzida no Antigo Testamento. Né? Os tradutores judeus usaram exatamente a palavra eclésia, que é uma palavra grega, para traduzir a palavra hebraica kahal. Okay? Kahal, que é o termo que é usado no Antigo Testamento para significar assembleia ou congregação. Né? Aqui no Antigo Testamento, essa kahal referia-se principalmente ao ajuntamento do povo de Israel, né, diante de Deus. Né? Quando Deus convocava o povo para falar com o povo, então aquele ajuntamento, aquela reunião dos israelitas, que era chamada de kahal. E os tradutores da Septuaginta traduziram então kahal por eclésia. Portanto, podemos ver em Deuteronômio 4, versículo 10, 9, versículo 10, 18, versículo 16. Portanto, fica claro que kahal é o equivalente de eclésia no Novo Testamento. Portanto, assim como no Antigo Testamento, Israel, né, era a kahal de Deus, ou a assembleia de Deus, ou o povo convocado para manter um relacionamento com Deus, né? Claramente no Novo Testamento encontramos então a eclésia, que é o povo chamado por Deus, por meio de Cristo, né, para manter uma relação com Deus em Cristo Jesus. Ok, então podemos notar aqui que a palavra eclésia ou a kahal se refere ao ajuntamento de pessoas convocadas, ok? Ao ajuntamento, à congregação das pessoas. Então, repetindo, dizia aqui então, o termo eclésia, que é igreja em português, ou kahal em hebraico, se refere ao ajuntamento, à congregação, à reunião, à assembleia, né, convocada. Né? É uma assembleia de pessoas convocadas, por exemplo, no Velho Testamento, referido a Israel, que era aquela assembleia convocada para ouvirem, né, as instruções de Deus e manter, então, comunhão com Deus. Vemos no Novo Testamento a igreja, por
Portanto, a eclésia, né, se refere à assembleia, à congregação, o ajuntamento de todos aqueles que são chamados por Deus para manterem comunhão com Ele por meio de Cristo Jesus. Portanto, o foco não está no lugar, nem tampouco em uma estrutura política, mas ao ajuntamento daqueles que são chamados por Deus para manter uma relação com Ele. No Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, eles adotam o termo eclésia, né, para designar, primeiro, a comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, chamados por Deus para fora do mundo. Atenção, comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, que foram chamados por Deus para fora do mundo. Okay? Temos aqui dois aspectos importantes no conceito de eclésia do Novo Testamento. Primeiro, se refere à comunidade de pessoas que seguem a Jesus. Elas foram, primeiro, chamados por Deus, né? Que foi Deus quem chamou-os, e eles foram, então, chamados para fora do mundo. Também, na eclésia, vem aqui a ideia de assembleia local, né? Assembleia local, exemplo, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja em Tessalônica, está a se referir ao ajuntamento, né, dos seguidores de Jesus que se encontram num determinado local, ou pode ser numa cidade, numa vila, numa província, num país. Portanto, o ajuntamento dos seguidores de Jesus se encontra numa determinada localidade. Também a palavra eclésia, no Novo Testamento, é usada para se referir à Igreja Universal. Aqui, por Igreja Universal, nos referimos, né, a todos aqueles todos os crentes em Cristo Jesus, de todas as épocas e em toda parte do mundo. Okay? Vimos isso em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Portanto, o Novo Testamento usa a palavra igreja principalmente, né, nesses três sentidos. Né? Comunidade de seguidores de Jesus Cristo, que foram chamados para fora do mundo, assembleia local, né? Uma comunidade local de crentes, e a igreja universal. Portanto, ok, avançando, resumindo, né? Vamos então aqui resumindo de forma etimológica o elemento grego, né? Vimos que a palavra eclésia é junção de dois elementos, ek, que significa fora ou para fora, e o verbo kaleo, que é chamar ou convocar. Vimos então que o substantivo resultante desta junção, que é eclésia, significa então assembleia dos chamados para fora. Portanto, este é o conceito etimológico, bem como também exegético, né, da palavra eclésia, a partir do grego. Agora, há uma diferença que é importante nós também notarmos no Novo Testamento entre a palavra eclésia, que é a assembleia daqueles que foram chamados para fora do mundo, e a sinagoga. Né? Sinagoga, que é basicamente a reunião ou a assembleia dos judeus. Okay? No grego, no Novo Testamento, existe uma distinção consciente, onde os autores usam o termo eclésia para se referir à assembleia dos chamados para fora, né? Usado para a igreja cristã. Vamos ver que normalmente no Novo Testamento, em particular, os autores fazem essa distinção quando se referiam à assembleia cristã, que é a congregação dos seguidores de Jesus. Eles usam eclésia, né? Eclésia. Entretanto, também nós encontramos a palavra sinagoga, né? Que é reunião, ajuntamento. Né? Os autores da Bíblia usam sinagoga para se referir à reunião ou ajuntamento judaicos. Penso que é a forma que eles encontraram para diferenciar, né, o ajuntamento cristão, usam eclésia, e o ajuntamento judaico, né, usam o termo sinagoga.
Portanto, eclésia, vimos claramente que não significa originalmente edifício, ok? Seguindo aqui, considerando o significado etimológico da palavra eclésia, bem como o uso clássico, claramente que não significa edifício, nem tampouco uma instituição hierárquica, ok? Não é uma instituição. A igreja, a eclésia no conceito original, não se refere nem a um prédio, nem tampouco a uma instituição hierárquica. Portanto, ficou claro que a eclésia se refere basicamente no povo que é convocado por Deus, ok, para sair do mundo e formar uma Assembleia Santa, tirados do mundo para formar uma Assembleia Santa, ok? Esta ênfase, claramente, a ênfase aqui está no chamamento divino, porque é Deus quem chama as pessoas para fora do mundo, e da saída, o êxodo espiritual, né? Portanto, esse é o centro aqui da ideia da eclésia, ok? O chamado divino para sair do mundo e a própria saída do mundo espiritual. Portanto, é o centro, né? Constitui-se como centro do conceito cristão de eclésia. Portanto, na eclesiologia paulina e petrina encontramos claramente esses dois aspectos muito bem enfatizados. O facto do chamado divino, né, o chamado divino para fora do mundo, bem como o abandono do mundo espiritual. 1 Pedro 2, verso 9, verso 10, Paulo deixa claro que a igreja é a assembleia, é a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, né? Pedro deixa muito claro, qualifica muito bem o que estamos aqui a abordar. Ok, portanto, assim, falamos, apresentamos aqui o conceito de eclésia, né? Que é a assembleia, a reunião, a congregação do povo tirado para fora do mundo, né, para manter comunhão com Deus. Vamos então agora olhar na origem da eclésia, a origem da igreja, né? De onde veio a igreja, né? Portanto, é outra questão muito pertinente aqui na nossa disciplina. Entretanto, nós tivemos aqui a dizer que a questão sobre a origem da igreja, ela admite respostas diferentes dependendo da perspectiva ou do ponto de vista que nós adotarmos, né? Nós podemos falar da origem da igreja no ponto de vista histórico, nesse caso olhando na história. Podemos também falar da origem da igreja no ponto de vista teológico, ou então no ponto de vista bíblico. Portanto, dependendo da perspectiva que nós adotarmos, né, poderemos ter respostas diferentes. Portanto, nós vamos então falar aqui da origem da igreja, olhando nessas três perspectivas. Vamos começar com a perspectiva teológica, né, que é basicamente a perspectiva da fé cristã. Ok, portanto, olhando a questão da origem da igreja no ponto de vista teológico, né, da fé cristã, a teologia dominante, né, aqui nos referimos à católica, à ortodoxa, à protestante histórica, né, eles todos afirmam que a igreja foi fundada por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Portanto, esta é a posição tanto da igreja católica, da igreja ortodoxa, bem como também dos protestantes históricos, né? Todos eles afirmam que Jesus fundou a sua igreja ao longo do seu ministério terreno. Os fundamentos bíblicos apresentados para embasar essa afirmação, principalmente o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde então declarou Jesus: Tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Nessa passagem, diz-se, segundo as tradições que eu apresentei aqui, Jesus fala no futuro, edificarei, claramente no texto, indicando que a igreja ainda a igreja ainda seria fundada, quer dizer que no momento que ele dirigiu essas palavras aos discípulos, a igreja ainda não estava fundada. E aqui os católicos, né, nessa passagem, entendem que Pedro é então apresentado como a rocha ou o fundamento na visão católica. Né? Visão essa que é negada pelos protestantes, né? Negam essa ideia católica de que Pedro é colocado por Jesus como o fundamento da igreja. Mas todos concordam que Jesus fundou a sua igreja ao longo da sua vida terrena. Outra passagem também usada é o texto de Mateus 18, versículo 17, né, sobre a origem da igreja ainda. Diz a igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Aqui o contexto é, no caso de um irmão, né, pecar contra ti, Jesus orienta então que primeiro procure o irmão em particular e procure falar com ele, né, para lhe convencer do erro que ele cometeu. Se ele não te ouvir, chame mais o irmão para com outro irmão, ver se consegue, né, convencer o irmão do seu erro. Se também diante do irmão ainda assim ele não aceitar, então devem levá-lo para a igreja, né? Aqui se refere aos anciãos, né, aos anciãos da igreja. E se ele também não então, ouvir os anciãos da igreja, deve ser considerado como gentio e publicano. Nessa passagem, do jeito que Jesus fala, pressupõe uma comunidade disciplinar organizada. Ou seja, ela apresenta a igreja como uma comunidade disciplinar organizada. E também temos o texto de João, capítulo 20, versículo 21 a 23, diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Se perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Nessa passagem aqui, Jesus está a enviar os apóstolos, né, com autoridade, né, constituindo a missão da igreja. Né? Ele manda os apóstolos e lhes dá autoridade, e esta missão, então, é vista como a missão da igreja. Portanto, nessas passagens, né, vê-se a origem da igreja. Né? Usa-se para defender que Jesus fundou a sua igreja ao longo do seu ministério terreno. Agora, os marcos, né, que são os marcos cronológicos que são propostos, temos primeiramente o chamado dos 12 apóstolos, né, encontramos em Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19, né, que entende-se como a formação do núcleo da igreja, né, que os apóstolos, que foram os primeiros, né, aqueles que Jesus chamou-os para eles instruir, a fim de serem suas testemunhas particulares, suas testemunhas especiais. Né? Depois também apresenta-se a confissão de Pedro, né, em Cesareia de Filipe, isso em Mateus capítulo 16, né, momento de promessa. E também apresenta-se aqui a última ceia e a constituição da Eucaristia, né, Lucas 22, 19 a 20, né, que é basicamente a origem do sacramento central. E o último marco, então, é após a ressurreição, quando Jesus confirma a missão, né, que é a grande missão. Né? Mateus 28, 16 a 20, João 20, 19 a 23. Portanto, essas passagens elas são apresentadas como marcos na origem da igreja. Agora, vamos também agora dar uma olhada na perspectiva histórico-crítico, né? Vimos até aqui a perspectiva teológica, né, da tradição
Vamos agora ver a perspectiva histórico-crítico, né, que é a perspectiva acadêmica. A que nós vimos até aqui é a perspectiva religiosa, a perspectiva teológica. Vamos agora ver então a visão dos estudiosos, né, os acadêmicos. Os estudiosos que utilizam o método histórico-crítico, geralmente eles não atribuem a Jesus a fundação intencional de uma igreja no sentido de instituição, ok? Na verdade, qualquer um que lê os evangelhos vai notar que Jesus não fundou uma instituição, não fundou uma organização, mas ele fundou um movimento, né? Ele deixou uma ideologia, deixou ensinamentos. Portanto, é assim que os críticos veem. E, de facto, têm razão, porque a ideia da igreja como instituição, ela surgiu mais tarde, no século IV. Okay? É no século IV onde nós encontramos a origem da ideia da igreja como instituição, né, que nós conhecemos nos dias de hoje. Ok, a visão comum entre os historiadores, que não são confessionais, né, que não estão apegos à confissão, entendem que Jesus de Nazaré foi um judeu apocalíptico, né, que anunciava o reino de Deus, não anunciava uma nova religião. Okay? Segundo os estudiosos, os historiadores, olham Jesus como um profeta judeu, né, que anunciava eventos apocalípticos, né? E ele não tinha a intenção de fundar uma nova religião. Dizem também eles que ele não planejou fundar uma igreja separada do judaísmo. Na verdade, quando nós vemos o ministério de Jesus, os seus ensinamentos, a sua atuação, vemos ele atuando como um judeu, como um mestre judeu, né, um rabino judeu. Portanto, alguém que estava dentro do judaísmo, não alguém que estava fundando uma religião à parte do judaísmo. Então, na visão também acadêmica, defende-se que a igreja surge após a morte de Jesus como um movimento dentro do judaísmo, centrado na crença em sua ressurreição. Ou seja, a igreja surge dentro do judaísmo, dentro da religião judaica, né? O que diferenciava a igreja dos demais era o fato de que eles criam na ressurreição de Jesus. O centro da igreja estava na crença de que o Jesus de Nazaré, que foi morto, havia ressuscitado ao terceiro dia. Portanto, é assim que os historiadores acadêmicos apresentam, né, a questão da origem da igreja. Etapas históricas, né, acerca da origem da igreja. Encontramos aqui o período, primeiro, no ano 30 depois de Cristo, né? Aproximadamente o ano 30, que é a morte e ressurreição de Jesus, segundo a fé. Né? Ponto de virada, os discípulos, antes desmoralizados, passam a pregar com ousadia, isso em 30 a 33 depois de Cristo, né, depois do Pentecostes, né, Atos 2, depois da descida do Espírito Santo. Então, os discípulos ganharam ousadia, ganharam autoridade, começaram a pregar o Evangelho sem medo, e temos o registro, então, da pregação, a primeira pregação pública de Pedro, né, que batizou num só dia cerca de 3.000 pessoas, né? Portanto, muita gente considera o relato de Atos 2 como o marco, né, da fundação da igreja como movimento público. Portanto, muitos olham o Pentecostes como a inauguração oficial da igreja de forma pública. Temos outro marco, 33 a 40 depois de Cristo, né, onde encontramos então aqui a comunidade primitiva em Jerusalém, né, partilha de bens. Aqui encontramos a celebração da fração do pão, né, que é a Eucaristia. Encontramos a pregação no templo, né, ainda totalmente dentro do judaísmo. Vemos aqui de 33 a 40, vemos os cristãos ainda dentro do judaísmo, né?
o contexto que nos é apresentado nesta época é os cristãos como parte do judaísmo. Isso é muito importante. 40 a 50 depois de Cristo, encontramos aqui então a expansão da igreja, né, para os gentios, né? Encontramos aqui a conversão de Cornélio em Atos capítulo 10, Paulo e Barnabé missionários, né, entre os não-judeus, né? Começa a separação do judaísmo, né? Aqui, passo a passo, encontramos aqui a separação do cristianismo do judaísmo. De 48 a 50 depois de Cristo, encontramos o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde decide-se que gentios convertidos não precisam seguir toda a lei de Moisés, como circuncisão, dietas. Então aqui encontramos o nascimento do cristianismo como religião distinta do judaísmo. Claramente, né, vemos já isso em Atos capítulo 15. Seguindo, principais posições sobre o momento exato da origem da igreja. Né? Conforme nós dissemos que existem entendimentos, existem interpretações, existem compreensões diferentes quanto à origem da igreja. Vamos aqui apresentar então as principais correntes de pensamento a esse respeito. Ok, temos então os que defendem que a fundação, né, foi durante a vida terrena, né, o ministério terreno de Jesus, né, que são, por exemplo, os católicos, os ortodoxos, os evangélicos, conservadores, né, todos esses grupos eles defendem que a igreja foi fundada ao longo do ministério terreno de Jesus. Temos também aqueles que defendem que Jesus fundou a igreja na última ceia. Né? Alguns creem que a igreja foi fundada durante a última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Aqui também católicos, ortodoxos, bem como também os luteranos ensinam também este ponto de vista. Existem ainda aqueles que entendem que a igreja foi fundada na ressurreição, aparição e quando Jesus enviou os apóstolos. Então, alguns entendem que foram nesses momentos que a igreja, de facto, ela nasceu. Exemplos como teólogos, né? Teólogo Carlos Barth, né? Ele defende esta posição. Temos ainda os que defendem que a igreja surgiu no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, em Atos 2. Aqui, essa posição é defendida pelos pentecostais, pelos carismáticos, e também alguns batistas defendem a ideia de que a igreja ela foi fundada por Cristo, ou ela nasceu no dia de Pentecostes. Temos também a visão da origem evolutiva, ou seja, temos teólogos que creem que não existe um momento específico em que a igreja nasceu. Mas, para esse grupo, entende que a origem da igreja foi um processo de 20 a 40 anos, né? A igreja foi surgindo assim dentro desse tempo, de 20 a 40 anos que a igreja surgiu. Não que houve um momento específico, mas sim foi surgindo nesse intervalo de tempo. Defensores dessa ideia temos R. Bultmann e temos também o J.D.G. Dunn. Portanto, essas são as principais visões, principais pontos de vista a respeito da origem da igreja, né? Quando é que a igreja, de facto, surgiu. Portanto, nós temos esses pontos de vista divergentes. Temos aqui um resumo, um esquema que resume bem a origem da igreja. Nós temos a existência de Jesus, né, na história,
entre o ano 4 a.C. até o ano 30 depois de Cristo. Nisso nós temos o ministério terreno de Jesus, onde ele, né, pregou sobre o reino e também chamou os seus discípulos. Temos a morte e a ressurreição, que é o paradigma. Temos depois o Pentecostes, que é Atos 2, que muitos consideram como a origem funcional da igreja, ou a inauguração da igreja, né? Temos a igreja de Jerusalém, igreja local, a comunidade de Jerusalém, a primeira igreja local, né? Depois temos então essa igreja de Jerusalém, essa igreja depois se expandindo para os gentios, né? A expansão da igreja para os gentios, né? Promovido por Paulo e seus companheiros. Temos depois então o Concílio de Jerusalém em Atos 15, onde então encontramos o nascimento do cristianismo distinto do judaísmo. Portanto, este esquema serve para ilustrar de forma sintetizada a origem da igreja. Portanto, diante disso, o que podemos observar a respeito da origem da igreja? Primeiro, olhando, né, na fé cristã tradicional, na visão da fé cristã tradicional, entende-se ou defende-se, acredita-se que a igreja foi fundada por Jesus Cristo, né, durante né, o seu ministério terreno, de acordo com Mateus capítulo 16, né, na última ceia ou na ressurreição, tornando-se manifesto em Pentecostes. A segunda nota que podemos fazer aqui é na visão histórica crítica, né, a igreja é vista como um movimento pós-pascal que surgiu de forma gradativa do judaísmo, né? Surgiu do judaísmo sem um único ato de fundação que podia ser atribuído a Jesus. Outro ponto, que é o ponto de consenso entre, né, tanto a visão da fé cristã tradicional e a visão crítica, o ponto de consenso é que o Pentecostes de Atos 2 é, de fato, visto como o marco histórico da igreja, como uma comunidade pública, missionária e espiritual. Ou seja, foi em Atos 2 que a igreja, a igreja de facto surgiu publicamente falando, né? Isto é consensual. Ok, então, quanto à origem da igreja, é tudo quanto nós estamos aqui para abordar. Vamos então agora avançar para o segundo tópico. Vamos agora falar então do terceiro tópico, desculpem. Vamos falar agora da natureza da igreja. Vamos falar da natureza da igreja. A natureza da igreja, né? Quando falamos da natureza da igreja, estamos a nos referir à essência da igreja, okay? Da identidade, ou seja, as características fundamentais, né, segundo as escrituras, né, de acordo às escrituras, quais são as características fundamentais da igreja, né? Já vimos na definição que a igreja não é apenas uma instituição humana ou uma organização religiosa, né? Mas é uma comunidade espiritual que é criada por Deus, redimida por Cristo, né? E ela é habitada pelo Espírito Santo. Isso é claro. Então vamos agora aprofundar um pouquinho nessa questão. Passagens bíblicas que falam sobre a natureza da igreja, nós temos aqui Mateus 16, 18, que é o principal texto, Atos 2, 42, 47, Efésios 1, 22, 23, Colossenses 1, 18 e 1 Pedro 2, versos 9 aos versos 10. Portanto, esses são os principais textos bíblicos que falam a respeito da natureza da igreja. Quais são, então, os aspectos da natureza da igreja? Nas Escrituras Sagradas, a Bíblia usa metáforas para nos fazer compreender a natureza da igreja. Então, vamos ver aqui as principais metáforas usadas nas Escrituras para descrever a natureza da igreja. A primeira,
A igreja ela é apresentada como o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Portanto, aqui a Bíblia usa a imagem do corpo vivo, né? O corpo humano, é, onde Cristo é o cabeça deste corpo. Ou seja, né, a igreja é o corpo todo. Né? É o corpo todo. Tanto o corpo tem vários membros, tem cabeça, tem tronco, tem vários membros. Né? Então, e Cristo é apresentado como o cabeça desse corpo. Ok? Portanto, com isso, o que, que a Bíblia quer ensinar a respeito da igreja? Primeiro, com essa imagem de corpo de Cristo, essa figura de corpo de Cristo, a Bíblia mostra Cristo como sendo a cabeça da igreja, né? A parte fundamental da igreja. É Ele que conduz a igreja, é Ele que guia a igreja, é o modelo. É Ele que dita as regras na igreja. O outro aspecto nesse corpo de Cristo, isso mostra que os crentes são membros do mesmo corpo. Okay? Todos aqueles que estão em Cristo, eles são membros do mesmo corpo. Isso é muito importante, porque não existe dois corpos, não existe três corpos, não, só existe um único corpo, onde Cristo é o cabeça. Okay? Então, todos nós que cremos em Cristo, nós estamos no mesmo corpo, estamos ligados, ok? Por meio de Cristo. Ainda, a igreja como corpo de Cristo, também nos fala da diversidade de dons e funções. Assim como o corpo tem membros, os membros têm papéis, têm funções diversas no corpo, assim também a igreja como corpo de Cristo, os membros que constituem o corpo de Cristo, né, eles são capacitados pelo Espírito Santo para desempenharem papéis diferentes no mesmo corpo, funções diferentes no mesmo corpo. Né? E o outro aspecto da igreja como corpo de Cristo, ela também nos fala da unidade espiritual entre todos os membros. Por quê? Porque todos estamos ali, estamos ligados a Cristo, ok? Estamos ligados ao mesmo Cristo, que é o mesmo cabeça, que é Ele que manda, que deve mandar em todos nós que cremos nele. Portanto, a primeira metáfora que exprime muito bem a natureza da igreja é Cristo, a igreja como corpo de Cristo. Vimos aqui, destaca 4 aspectos fundamentais. Primeiro, que Cristo é o cabeça da igreja. Segundo, que os crentes são membros do mesmo corpo. Terceiro, a diversidade de dons e funções entre os membros. E quarto, existe unidade espiritual entre todos os membros. Ok? Avançando. Bases bíblicas. Temos 1 Coríntios 12, verso 12 a verso 24, Efésios 4, verso 15 a 16, bem como também Colossenses capítulo 1, versículo 18. Portanto, esses são os textos de suporte que apresentam a igreja como então o corpo de Cristo. A segunda metáfora que nós encontramos, a Bíblia apresenta também a igreja como povo de Deus. Okay? Povo de Deus. Né? A igreja é a comunidade escolhida por Deus para testemunhar sua graça e salvação ao mundo. Okay? Então, o povo que é escolhido, é uma comunidade, né? É uma assembleia, é uma reunião de pessoas escolhidas por Deus para testemunharem a graça e a salvação ao mundo. Nesta metáfora da igreja como povo de Deus, 3 características se destacam aqui. 3 características as escrituras querem nos ensinar com esta metáfora. Primeiro, significa que a igreja é povo separado para Deus. Okay? Povo separado para pertencer a Deus. Okay? Povo separado para servir a Deus. O segundo aspecto nisso é que a igreja ela é herdeira das promessas divinas. Ou seja, a igreja herda as promessas de Deus. E o terceiro aspecto
a igreja é a comunidade da nova aliança. Portanto, aqui abaixo temos então as passagens onde, né, que sustentam a ideia da igreja como povo de Deus. Ok? Vamos então avançar para a terceira metáfora a respeito da igreja. Ok, a terceira metáfora sobre a igreja, a Bíblia chama a igreja como noiva de Cristo. Aqui, por noiva de Cristo, igreja como noiva de Cristo, essa metáfora descreve a relação entre Cristo e a igreja, ou a igreja e Cristo, né? Portanto, aqui a Bíblia descreve essa relação como a figura do casamento. O que isso nos ensina a respeito da natureza da igreja? Primeiro, isso mostra que Cristo ama a igreja, né? Cristo ama a sua igreja. Diz a Bíblia que ele, né, por amar a igreja, entregou-se por ela. O segundo aspecto que nós vemos nisso aqui, a igreja pertence a Cristo. Cristo ama a igreja. E, em segundo lugar, a igreja pertence a Cristo, porque Cristo comprou-a com seu precioso sangue. E o terceiro aspecto dessa metáfora é que a igreja aguarda o encontro definitivo com seu Senhor, né? Que é a grande promessa. Cristo prometeu vir buscar a sua igreja. Portanto, aqui a igreja, como noiva de Cristo, destaca esses três aspectos. Primeiro, que Cristo ama a igreja. Segundo, que a igreja pertence a Cristo, a igreja é de Cristo. E em terceiro lugar, que a igreja aguarda o encontro definitivo com o seu Senhor. Temos aqui então também as passagens que fundamentam, que trazem essa ideia de igreja como noiva de Cristo. Podemos encontrar em Efésios 5, 25 e 27, Apocalipse 19, verso 7 ao verso 9, Apocalipse 21 e o verso de número 2. Okay? A quarta metáfora a respeito da igreja, ela também é chamada de templo do Espírito Santo, ou templo do Espírito de Deus, ou templo de Deus. Com esta metáfora, a igreja é apresentada, né, como habitação de Deus por meio do Espírito Santo, ou seja, Deus habita na igreja, ok? Ou seja, o Espírito Santo habita na igreja. Característica dessa metáfora, primeiro, Deus habita em seu povo. Deixa claro, com a expressão de igreja como templo do Espírito Santo, mostra que Deus, ele habita, né? Habita em seu povo, né? No coração daqueles que são seu. Segundo, também isso demonstra que a presença divina é permanente sobre aqueles que são seu povo, né? Ele habita. Você que somos feito morada de Deus, quer dizer, que é permanente. E a última característica nisso, igreja como templo do Espírito Santo, também demonstra que os crentes, eles formam um corpo espiritual. Okay? Em Cristo Jesus, os crentes formam um corpo espiritual. As bases, 1 Coríntios 3, 16 a 17, Efésios 2, 19 a 22, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Okay? Já a quinta metáfora a respeito da natureza da igreja, ela também é chamada de família de Deus. Okay? Os crentes são unidos por laços espirituais, né, que é o Espírito Santo, e tornam-se filhos de Deus. Né? Isso que as Escrituras ensinam, que os que creem em Cristo, eles se tornam filhos de Deus. Portanto, todos aqueles que creem em Cristo, eles são unidos espiritualmente. Ok? E essa expressão, igreja como filho de Deus, isso denota que Deus
é o pai da igreja. Né? Deus é o pai. Por isso é que é igreja família de Deus. Outro dado, também com a expressão igreja como família de Deus, demonstra que os cristãos são irmãos e irmãs em Cristo. Okay? Todos aqueles que querem Cristo se tornam irmãos em Cristo. Também irmãos de Cristo, né? Cristo é nosso irmão mais velho. Ele é nosso irmão mais velho, mas também entre nós que cremos em Cristo, somos todos irmãos em Cristo. Irmãos e irmãs em Cristo. E a quarta e a terceira conotação disso? E o último, né, o último aspecto aqui na igreja como família de Deus também mostra que existe comunhão e responsabilidade mútua entre os cristãos. Portanto, as passagens, Efésios 2:9, Gálatas 6:10, 1 Timóteo 3:15. Ok? Avançando. Portanto, assim acabamos de apresentar as metáforas usadas para descrever a natureza da igreja. Outro aspecto importante, quando estamos a falar sobre a natureza da igreja, é importante também nós percebermos as dimensões da igreja, porque isso, de facto, está intrínseco, faz parte daquilo que é a natureza da igreja. Né? Quando falamos da igreja, temos que olhar a igreja em todas as suas dimensões. Portanto, a igreja existe no sentido universal. Né? Quando falamos de igreja no sentido universal, ou a igreja universal, né? Nos referimos aqui, né? Ela é aquela igreja, o conjunto, né? O conjunto de todos os verdadeiros crentes, né? De todas as épocas e de todos os lugares. Né? Por igreja universal aqui, estamos a nos referir tanto àqueles que já morreram, né? Os que estão vivos, né? Em Cristo, compõem a igreja universal. Né? Os textos básicos, os textos de referência, temos aqui Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23, Hebreus, seu capítulo 12, versículo 22 a 24. Então, nessas passagens, nós encontramos aqui a igreja se referindo no sentido universal, no sentido geral, de todas as épocas, de todo lugar. Ok? Também a igreja, né? A igreja, ela é local, né? Também ela é local. Aqui, quando falamos da igreja, no sentido local, é a manifestação visível da igreja universal em uma comunidade específica. Estamos aqui a falar da igreja local, ok? A congregação, né? A reunião de cristãos em um determinado espaço geográfico. Portanto, a igreja local, né? É a manifestação visível da igreja universal. Cada comunidade, cada grupo de cristãos que se reúne em determinado lugar estão a representar a igreja universal invisível. Okay? A igreja local é representação da igreja universal, que é a igreja que é composta por todos os crentes de todos os locais, de todas as épocas. Portanto, a igreja numa localidade representa a igreja universal naquele local. Exemplos de igreja local, vamos encontrar, por exemplo, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Filipe, a igreja em Tessalônica. Nosso contexto hoje, por exemplo, vamos encontrar a igreja em Luanda, a igreja em Menguela, a igreja no Ambo, a igreja num bairro específico. Portanto, né, estamos aqui a olhar a igreja local, né, é qualquer ajuntamento de cristãos verdadeiros, né? Qualquer ajuntamento de cristãos verdadeiros que se reúnem para adorar a Deus, para se estimular na fé em Cristo Jesus, ok? Então, é igreja local. Agora, vamos então olhar nas características essenciais da igreja, né? Quais são as características que identificam a igreja? Nós temos aqui 4 características fundamentais que identificam a igreja, de acordo com a tradição, né? E a teologia cristã, né?
Primeira característica é unidade. Okay? A igreja ela é uma em Cristo. Ela tem que estar unida. Ela é uma em Cristo. Está unida com Cristo. Portanto, é uma em Cristo. João 17, 21. A segunda característica é santidade. Né? A igreja é separada para Deus. Okay? Separada para Deus. Efésios 5, versículo 26 a 27. E a terceira característica é a universalidade, ou seja, catolicidade. Aqui, por universalidade ou catolicidade, queremos dizer que a igreja abrange pessoas de todas as nações, ok? A igreja não é de Roma, não é de Antioquia, não é de Jerusalém. A igreja, ela é de todo mundo. Dizia Jesus, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ela é universal. É nesse sentido que usa essa palavra católica, para se referir que é a igreja de todas as nações, ok? De todas as nações. Portanto, ela é universal. E a quarta característica, a sua apostolicidade, ou seja, a igreja, ela está fundamentada no ensino dos apóstolos. Efésios 2, versículo 20. Portanto, são essas quatro características que identificam a verdadeira igreja. Ela está unida a Cristo, ela é santa, né? Ela é santa, ela também é universal ou católica, quer dizer que ela é do mundo todo, e ela está fundamentada no ensino dos apóstolos. Ok, agora vamos dar uma olhada nos pontos de vista, né, as perspectivas teológicas a respeito da natureza da igreja. Portanto, existem pontos de vista diferentes quanto ao entendimento que se tem sobre a natureza da igreja. Primeiro, nós temos aqui o ponto de vista católico, né? Os católicos, eles entendem que a igreja, eles olham a igreja como uma instituição invisível e espiritual, organizada sob liderança apostólica e sacramental. Na visão católica, a igreja é uma instituição representada pelo bispo de Roma, que é ele que tem legitimidade da autoridade apostólica, conforme delegada por Jesus a Pedro, segundo os católicos. Então, na visão católica, a igreja é uma instituição. Já na visão ortodoxa, os ortodoxos eles enfatizam que a igreja, eles olham a igreja como uma comunhão divina e participação na vida de Deus através dos sacramentos. Ou seja, para os ortodoxos, quando o crente participa nos sacramentos que são ministrados pela igreja, o crente está a participar na vida de Deus. Okay? Já para os reformados, né, para os reformadores, né, os reformados, eles destacam que a igreja, a igreja como uma comunidade de aliança reunida, né, reunida pela graça de Deus, né, e pelos sacramentos. Portanto, podemos ver aqui que cada tradição tem uma perspectiva, tem uma visão diferente daquilo que é a igreja. Os evangélicos, por exemplo, eles enfatizam que a igreja, eles olham a igreja como uma congregação dos salvos. Congregação dos salvos, unidos pela fé em Cristo e que são guiados pelo Espírito Santo. Okay? Esta é a visão, este é o entendimento dos evangélicos. Portanto, para fecharmos aqui a nossa aula número 1, podemos então concluir, diante do que nós vimos sobre a natureza da igreja, de que a igreja ela é essencialmente
espiritual, que é um corpo místico, onde Cristo é o cabeça e os crentes são membros, né? Portanto, essencialmente espiritual, cristocêntrico, porque está centrado em Cristo, que é o cabeça, e comunitária, né? Porque pertence a ela, né? Comunidades, pessoas que creem em Jesus. Outro dado, ela, a igreja, é o corpo de Cristo, o povo de Deus, a noiva do Cordeiro, o templo do Espírito Santo e a família de Deus. Por último, também podemos concluir que a sua existência, né, a igreja existe com o propósito de glorificar a Deus, né, proclamar o Evangelho, promover a comunhão entre os crentes e manifestar o reino de Deus no mundo. Portanto, assim fechamos com a aula número 1. E na aula número 2, vamos então dar sequência falando dos outros aspectos. Graça e paz até a aula 2.